Boa noite, meus amados, minhas irmãs e meus irmãos, que a paz de Cristo Jesus seja sobre a vida de vocês, sobre cada lar, nessa noite, para ministrar uma copiosa, grandiosa e maravilhosa bênção em nome de Jesus o Nazareno. Bem, estamos voltando aqui nesta noite, depois de termos passado um dia, uma noite aí, sem postarmos nada, sem falarmos um pouco dessa palavra maravilhosa e gloriosa que é a palavra de Deus. Estamos retornando para darmos um pontinho dessa grandiosa e gloriosa mensagem da Bíblia Sagrada e dessa palavra poderosa de um Deus Todo-Poderoso, cujo igual não há, nunca existiu, nunca jamais existirá esse Deus eterno e tão lindo. Que Deus os abençoe mais uma vez. Louvado seja o nome santo do Senhor, cada lar, cada família que tem me acompanhado, cada um de vocês, do menor da casa ao ancião, que vocês possam receber da virtude e da paz desse Deus poderoso. É o que eu clamo pela vida de vocês, para que vocês possam receber das bênçãos do Todo-Poderoso a cada dia. Amém? Bom, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, vai se referir que a palavra de Deus, quando Paulo narra que Pedro e João e Tiago, eles foram presos. E Herodes Agripa, ele teve um grande prazer em começar a matar alguns dos judeus e dos apóstolos que assim anunciavam a verdade da palavra do Senhor. E uma coisa grandiosa que nós vamos começar a contemplar, da qual nós contemplamos nas Escrituras Sagradas. A perseguição ela é uma base de grande proporção sobre a face da terra em todos os âmbitos. A área profissional, a área sentimental, se você tem aí uma empresa, se você trabalha dentro de uma empresa, existem as perseguições. Não só por você ser crente em Cristo ou você pertencer a uma instituição religiosa, não se cabe a isso. A perseguição ela é vinda a cada instante sobre as nossas vidas pelo um tratado e um chamado ao qual Deus tem para conosco, e até mesmo acontece no nosso lar, no seio da família, acontece também na nossa empresa onde trabalhamos, no nosso centro de uma base de encontros religiosos, existe bases negativas de uma grande perseguição. E não foi diferente no início. Quando nós vemos ali que Agripa, Herodes do Agripa, ele se alegra muito em ter matado Tiago a espada, irmão de João, e viu que o povo havia se alegrado, o povo havia gostado de ver a morte daqueles moços. Homens que não praticavam o que era de errado, homens que não praticavam o relevante junto à marginalidade, nem tampouco as grandes agressões feitas sobre a face da terra. Homens que não levavam o homicídio, ou o roubo, ou o latrocínio, ou espancamentos, não, mas levavam uma palavra viva e uma palavra salvífica. Aonde verdadeiramente a palavra que eles levavam traziam vida e vida com abundância. Então nós vamos vendo. E não é de hoje a perseguição contra a igreja, não é hoje a perseguição contra a palavra de Deus. Como já disse para vocês, que uma coisa tremenda aconteceu na crucificação de Jesus. Aqui já havia sido crucificado, Jesus já havia vindo, passado pela face dessa terra e já havia sido sentenciado, julgado, sem posicionamento de defesa, principalmente porque as escrituras já haviam narrado que ele, como ovelha muda, ele seria sentenciado. E ele seria levado como ovelha muda ao Calvário e seria tosqueado por mão de pecadores. E assim, verdadeiramente, nem um osso lhe seria trilhado, nem uma cana lhe seria trilhada, como disse Isaías. E quando ele cita uma cana, ele estava se referindo que nenhum osso de Jesus seria quebrado. Olha que coisa gloriosa. Então adentramos agora quando Cristo morre, mas já havia deixado um legado. Ele deixa os homens ali preparados para anunciar a sua palavra. E entre eles estava Tiago, irmão de João, que após ser preso por Herodes Agripa, louvado seja o nome santo do Senhor, ele foi sentenciado ao fio da espada e perdeu a vida. Sim, perdeu a vida terrena, perdeu a vida sobre este mundo, sobre a face dessa terra, mas alcançou e galgou, e ganhando um grande troféu de herança na vida eterna, na presença do Senhor. Ainda que a palavra é muito clara, que disse um homem chamado Jesus, quando ele caminhava sobre essa terra:
Aquele que deixar pai e mãe, louvado seja Deus, e que perder tudo, ou perder verdadeiramente a própria vida, louvado seja Deus, com Cristo ele achará. Ainda que esteja morto, ele viverá. E nós cremos que Tiago está numa posição diferenciada para com Deus. Mas não é bem aí que eu quero parar nessa noite. Ei, preste atenção, se liga no que eu vou dizer neste exato momento para que você venha a entender qual é o primórdio dessa palavra. Prender, louvado seja Deus. Herodes, o Agripa, ele vinha com clareza, com destreza, com alegria, prendendo a cada um dos discípulos que eram anunciadores de boas novas, anunciadores da palavra de Deus. Que alegria tremenda é essa? Louvado seja o nome santo do Senhor. Em vez de ser mortos, homens e mulheres que pregavam a palavra, que traziam a palavra de fé, uma palavra salvífica, uma palavra de certeza, de confiança, para ter mudança sobre a face da terra e mudança no seio de grandes famílias. Ali, então, agora, ele vendo que o povo se alegrava, ele manda prender também a Pedro. E Pedro agora encarcerado, guardado, dentro de um cárcere, louvado seja o nome santo do Senhor, onde uma quaterna de soldados estava guardando, sentenciando ele e vigiando passo a passo o posicionamento de Pedro, para que no dia seguinte ele fosse apresentado ao tribunal e também sentenciado à morte. Mas nós vamos ver algo tremendo. Aleluia, que Pedro está preso. Repita comigo: preso. Louvado seja Deus. Eu não sei qual é a prisão que você se encontra. Louvado seja o nome do Senhor. Mas uma coisa tremenda acontece. Olha o que esse Deus vivo, esse Deus maravilhoso, como ele age de maneira especial pela minha e pela tua vida. Pedro está encarcerado, está acorrentado, dos pés ao pescoço, com as mãos completamente maniatado. Havia guardas por dentro tomando conta de Pedro. Havia guardas por lado de fora tomando conta de Pedro. Daquele não sai. E aquele que deixasse escapar pagaria com a própria vida. Então diz as Escrituras Sagradas que um anjo, ele entra dentro do cárcere onde se encontra Pedro. E quando ele entra, uma coisa tremenda acontece. Pedro estava dormindo. Ei, repita comigo: dormindo. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ei, é isso mesmo, repita com força. Pedro estava sendo sentenciado no dia seguinte. Pedro estava no cárcere, estava preso, e para ser levado à morte no dia seguinte. Mas Pedro estava dormindo. Eita, quem está dormindo na presença do Senhor, louvado seja Deus, mesmo no momento mais árduo, mas está descansando, é que ele está lançando toda a sua confiança em Deus. Ei, eu quero te dizer uma coisa. Quando Pedro desperta, havia um anjo lado a lado com ele, dizendo: Pedro, acorda, acorda aí, Pedro. Ei, levanta aí, rapaz, acorda nesse exato momento. Calça a tua sandália, lança a tua capa sobre as tuas costas, unge os teus lombos e segue-me. As cadeias correntes que estavam maniatando Pedro, aleluia, é narrado pela palavra de Deus, que caíram dos pés, caíram das mãos, e Pedro se viu livre. Pedro então segue aquele anjo, e o anjo vai à frente de Pedro, e todas as portas vão se abrindo à frente de Pedro. Que coisa gloriosa! E ao chegar na porta da cidade, aleluia, uma porta muito maior, uma porta imensa, ela se abre através do nada. O anjo nem toca na porta, mas louvado seja Deus, quando Pedro dão perceber, quando ele para autoanalisar, Pedro estava já no meio da rua. Louvado seja o nome santo do Senhor. E eu quero parar em prisão. Qual é a prisão que tem te aprisionado? O que tem te prendido? O que tem te maniatado? A base de você ter que trabalhar dia e noite, não ter tempo para buscar o Senhor. Pastor, o senhor nem imagina, mas eu corro de manhã, de tarde, de noite, eu não tenho tempo. Se eu falasse para você buscar algo muito mais difícil, muito mais, um obstáculo muito maior, você diria para mim: se estou pronto para fazer. Mas Pedro estava agora em liberdade. E eu quero dizer, qual é a prisão que tem te aprisionado? A droga? A bebida? A prostituição? O que tem te aprisionado? Um mundo de um espírito contrário ao qual tem te maniatado, em prazeres dessa vida, que vão ser findos, vão terminar no amanhã.
E talvez você possa estar imaginando, eu estou maniatado em algo, eu não consigo largar. Eu tento parar, mas eu não consigo. Eu não consigo deixar o cigarro, eu não consigo deixar a bebida, eu não consigo deixar a droga. Eu sou adicto por completo. Eu não consigo abandonar o caminho contrário ao qual estou vivendo. Eu estou aprisionado nessa situação e eu não consigo abandonar o caminho contrário para encontrar um caminho verdadeiro de luz. João 14, versículo 6, diz a palavra que Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Só existe um caminho, somente em Cristo Jesus. Só existe uma liberdade, em Cristo Jesus. Só existe uma vida, em Cristo Jesus. Fora de Cristo nós não temos vida de maneira nenhuma. Andamos aí dominados por bases contrárias, bases negativas, e isso é algo que aprisiona o homem e aprisiona a mulher. Mas, ei, existe uma solução. Louvado seja Deus. Em Jeremias, capítulo 33, no versículo 3, diz a palavra do Senhor: clamas a mim, e respondei-te-ei coisas grandes, ocultas e firmes, as quais tu não sabes. Talvez você esteja imaginando neste momento: pastor, eu estou aprisionado em algo, sim. Pastor, eu gostaria até de expor onde está sendo a minha prisão, mas às vezes me sinto envergonhado, me sinto envergonhada, não tenho com quem dizer, no seio da família, para os meus vizinhos, eu não tenho com quem conversar. Até mesmo já conversei com alguns líderes e os líderes expuseram a minha vida. Ei, mas ainda existem homens que vão ouvir você, vão te orientar para o bem, mas também não vão expor a tua vida. É necessário para que você busque essa face gloriosa de Deus Todo-Poderoso, para que você saia da prisão. É aquele que disse em Isaías, como o próprio Isaías disse: ele veio para tirar o preso da prisão e livrar do cativeiro o cativo. Ele quer te libertar hoje. Ele quer entregar para você o alvará de soltura, assinado pelo sangue derramado na cruz do Calvário. Creia, e você sairá dessa prisão para a glória do Todo-Poderoso. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor traga libertação em tua vida, no seio da tua casa, da tua família, em todas as suas áreas, para a glória de Deus. Eu estarei orando por você neste exato momento. Pai, aí está, meu Senhor da glória, a cada vida, a cada homem, a cada mulher, a cada criança, a cada jovem. Estende as tuas mãos e ministra uma copiosa e grandiosa bênção, movendo os céus, movendo a terra, a respeito de cada um dos teus filhos, Senhor, do menor ao ancião da casa, que as tuas mãos de poder, as tuas mãos de autoridade, venha a ser manuseada, tratada, trabalhada, restaurada, renovada, vidas na tua presença, e eles venham glorificar o teu nome. Quebra as cadeias, quebra os cadeados, quebra as amarras, quebra as correntes, e liberta a vida, Senhor, que estão chegando ao alcance dessa mensagem. Toda palavra de maldição, toda obra mandada, falada, preparada, não importa de onde veio, vem por um caminho, sim, mas por 7 caminhos tem que bater retirada da presença de Deus, e vidas serão transformadas e abençoadas. Deus vos abençoe, em nome de Jesus. Graça e paz e uma boa noite de salvação em Cristo Jesus, e assim sejam vocês cada vez mais abençoados. Amém? Não se esqueçam, dá aquele apoio forte lá para mim, para este canal continuar cada dia mais alerta e podemos estarmos anunciando a palavra de Deus. Uma boa noite a todos e que Deus os abençoe em Cristo Deus Jesus.